graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma exposição bíblica da carta de Paulo aos Romanos. Nós iniciamos o capítulo 7 e fizemos a primeira exposição dos versículos de 1 a 6, mortos para a lei. E agora nós vamos fazer a exposição dos versículos 7 a 13, sobre a lei e o pecado. A lei e o pecado. E Paulo vai responder aqui as objeções daqueles que falavam que Paulo é contra a lei, que Paulo ele tem declarações fortes sobre a lei. Se você ler 2 Coríntios capítulo 3, Paulo vai chamar a lei de um ministério da morte. Tá? Então Paulo ele vai explicar aqui que ele não é contra a lei. A lei é boa, é santa, é pura, porque a lei veio de Deus. E tudo que vem de Deus é bom. Tudo que vem de Deus é agradável, é perfeito. E antes de nós fazermos aqui a exposição desses versículos, vamos só recordar daquilo que nós já abordamos, né, nas exposições. O capítulo 1, a partir do versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20, Paulo vai falar que todos são culpados. Judeus e gentios estão debaixo do pecado. Não tem ninguém bonzinho, não tem ninguém que faça o bem, não há quem entenda, não há quem busque, todos são pecadores, judeus e gentios. A partir do versículo 21, ele vai falar da justificação pela fé, a forma que Deus justifica o pecador. A partir do capítulo 4, Paulo vai usar como exemplo Abraão, a justificação na prática. Vai pegar o pai da nação judaica e vai falar que Abraão não foi justificado por obras, mas sim pela fé. Paulo demonstra na prática, falando, olha, aquilo que eu estou pregando, aquilo que eu estou falando, vocês estão me chamando de herege, vocês estão falando que eu estou contra a lei, vocês estão falando tanta coisa aí, mas eu vou mostrar que aquilo que eu estou pregando, que eu prego, o evangelho que eu anuncio, está no Antigo Testamento, está na Escritura. E eu vou demonstrar a justificação pela fé na vida do patriarca, do nosso patriarca Abraão. Ele demonstra isso na prática. No capítulo 5, versículos de 1 a 11, nós falamos sobre as bênçãos da justificação. Quais são as bênçãos que os justificados recebem em Cristo Jesus? A partir do versículo 12, do 12 ao 20, Paulo vai falar das duas humanidades. Porque a raça humana está dividida em duas classes. Aqueles que estão em Adão, que é a natureza caída, e aqueles que estão em Cristo. Porque Adão representa a cabeça da humanidade caída, é o cabeça federal da humanidade caída, é o representante, porque todos nós estávamos em Adão. E vai falar de Cristo, que é o cabeça da nova humanidade, a humanidade redimida. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. A partir do capítulo 6, Paulo vai falar que nós somos livres do pecado pela graça. Né? Livres do pecado pela graça. Que o pecado não tem mais domínio sobre nós, que o pecado morreu. Nós temos que se considerar mortos para o pecado. E morrer aqui é no sentido que o pecado não vai ter mais domínio, que o pecado não vai dominar, não vai reinar, porque agora nós estamos sob o novo reinado, o reinado de Cristo. É Cristo agora que controla e nós não vivemos mais para o pecado. O capítulo 7, versículos de 1 a 6, Paulo já vai entrar e vai discutir sobre a lei. Né? E Paulo vai, nos versículos de 1 a 6, principalmente os versículos de 1, a primeira subdivisão aqui, os versículos de 1 a 3, Paulo vai fazer uma analogia com o casamento, que a lei era um marido. A lei é um marido que todos nós casamos, nascemos casados com a lei. E a lei é um marido severo, que não deixa passar uma. A lei aponta o erro, aponta o pecado, aponta o defeito, mas a lei não pode salvar, a lei não pode curar, a lei não pode consertar, ela só mostra aquilo que é pecado. Aí Paulo, a primeira parte, Paulo fala que para a mulher estar livre, o marido tem que morrer. Porque morrendo o marido, a lei do casamento é anulada, porque ele está morto. Na segunda parte, Paulo vai falar que quem morre agora não é o marido, né? Nesse caso a lei. Quem morre agora somos nós. Nós morremos para a lei, o contrato agora é anulado desse casamento e nós
contraímos núpcias com um novo marido. E esse novo marido é quem? É Cristo. Esse novo marido é Cristo Jesus. É Ele que é esse novo marido que nós se casamos. E agora nós iremos produzir frutos, não para a morte, mas frutos para a vida. No capítulo 8, Paulo vai desenvolver a vida do Espírito, mas vamos chegar lá. E agora, nos versículos 7 a 13, Paulo vai falar sobre a lei e o pecado. Paulo vai falar assim, vamos ler agora, nos versículos 7 a 13. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que, sem lei, eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Esse capítulo é muito disputado, uma grande controvérsia, porque Paulo fala aqui na primeira pessoa. Eu. Aí vem a pergunta, quem é esse eu que Paulo fala? Nós temos três perspectivas, ou três posições. A primeira, Paulo está falando dele, da experiência dele. Quando Paulo está falando de eu, outrora eu vivia sem lei, aquela coisa toda, Paulo está falando dele. Mas é impossível ser Paulo aqui, porque você não vê Paulo fazendo críticas a ele quando ele era fariseu. Paulo conhecia a lei. Então, um fariseu falar que outrora vivia sem lei era loucura. Desde pequeno, Paulo conhecia as sagradas letras. Então, Paulo não estava falando dele aqui. Apesar que John Murray, no seu comentário de Romanos, ele vai defender que esse eu aqui é o apóstolo Paulo. É o apóstolo Paulo. Marvin Pate, no seu comentário expositivo de Romanos, ele vai falar aqui que esse eu é o Adão e Eva antes da queda. E John Stott vai defender, e eu fico com a posição dele, que esse eu aqui é o povo de Israel, a nação como um todo, antes da chegada do mandamento. Que o mandamento foi dado lá no Sinai, no capítulo 20 de Êxodo. Vocês conhecem o texto. Então eu vou ficar com essa terceira posição. O eu aqui que Paulo usa, é o eu retórico. Paulo não está falando dele, mas o eu aqui, Paulo está usando como retórica para falar da trajetória do povo de Israel, antes da chegada da lei. Essa é a minha posição, Juntamente, estou aí corroborando com John Stott e outros escritores. Então, em primeiro lugar, Paulo usa aqui bastante, eu já falei isso em outras exposições, a diatribe. O que é a diatribe? Era um argumento que os sofistas, aqueles filósofos itinerantes, usavam para debater. Eles colocavam um oponente imaginário fazendo perguntas, fazendo objeções, e eles iam respondendo. Ou eles antecipavam as objeções e as críticas de seus ouvintes, antecipavam através desse método de diatribe, e ia respondendo essas perguntas, as críticas, as objeções. É o que Paulo faz aqui. Então, no versículo 7, Paulo, sabendo do argumento que ele acabou de falar, se a lei morreu, se nós morremos para a lei, então qual serventia da lei para nós? Qual serventia para o crente que está em Cristo? A lei serve para quê? Não foi Deus que deu a lei?
Então, por que eu vou desprezar a lei, sendo que foi Deus que deu? Aí Paulo, no versículo 7, Paulo já antecipa essas objeções e ele fala assim: que diremos então? Que a lei é pecado? A lei é pecado? Aí Paulo vai responder: de maneira nenhuma, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. A cobiça é o 10º mandamento, é o último mandamento. E de todos os mandamentos, é um mandamento que você, um cobiçoso, ninguém fala que é cobiçoso. Ninguém fala que é invejoso, né? Porque a cobiça é interna, é dentro de nós, tá? Então, a cobiça, o que é cobiçar? O que é cobiçar a mulher do próximo, cobiçar as coisas do próximo, né? Ter o desejo de possuir aquilo que você não tem. A cobiça, se você for estudar com ela, ou se você for estudar ela, vai desenvolver diversos, né, pecados. Da cobiça vem a inveja, da cobiça vem o homicídio, tá? Da cobiça vem outros pecados aí terríveis, porque é um pecado interno, é um pecado que ninguém vê. Então Paulo, ele cita aqui o 10º mandamento, falando, olha, é a lei que fala, né, para não cobiçar. Então, como eu tinha, né, a lei é santa, a lei é boa, e eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Tá? É a lei que aponta e diz, isso é pecado. Não roubarás. Como eu sei que roubar é pecado? Porque a lei fala que é pecado. Porque eu sei que o adultério é pecado? Porque a lei fala, não adulterarás. Porque eu sei que matar é pecado? Porque a lei fala, não matarás. E assim sucessivamente. Então, a cobiça, ela desperta, porque é um desejo interior, é um pecado interno, não é externo, ela desperta outros tipos de pecado. Então, Paulo já elimina aqui a ideia dos seus oponentes, falando como eu teria conhecido o pecado, tá? Se não, como eu teria conhecido o pecado, a não ser por meio da lei. Porque a lei aponta, é a lei que fala, tá, o que é pecado e o que não é. Tá? Aí Paulo, no versículo 8, ele vai falar assim: mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Mais uma vez aqui ele cita o 10º mandamento. Porque sem lei o pecado está morto. Como entender esse versículo 8? Que o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Lembra que tudo aquilo que é proibido, né, tudo aquilo que tem regra, há o desejo interno de quebrar regras. E simplesmente, quando você coloca o mandamento e você fala, não faça isso, há aquele desejo interno, há uma compulsão interna de você quebrar esse preceito, de você quebrar esse estatuto, de você quebrar determinada regra. Né? Há uma compulsão do ser humano de não obedecer, de desobediência civil, de não obedecer os santos e justos mandamentos de Deus. Tá? Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, tá? A cobiça, né? O pecado interno, começou a borbulhar dentro, né? Começa a borbulhar dentro de nós e desperta, né, todo tipo de cobiça. E aí vem a quebra do mandamento, não cobiçarás. Porque sem lei o pecado está morto. Se não tá lei, se não tem lei falando o que é certo, o que é errado, o que é pecado e o que não é, não existe pecado, tá? Porque a lei coloca um limite. A lei fala o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que não é. Né? Aí Paulo fala aqui no versículo 9: houve um tempo em que
sem a lei eu vivia. E aqui eu vou trabalhar a questão do povo de Israel. Né? Como eu falei, tem três posições. Uns vão defender que Paulo está falando de Adão aqui. Outros vão falar que Paulo está falando da sua própria experiência. E outros irão dizer, inclusive John Stott, no seu comentário de Romanos, que eu tenho aqui, inclusive fiz o review dessa obra para vocês, vai trabalhar que Paulo está falando da nação de Israel. O eu aqui é um eu retórico. Paulo está usando aqui na primeira pessoa para chamar a atenção do seu público, até porque Paulo era muito bom em retórica. Paulo era muito bom em retórica. Inclusive, nas universidades da Inglaterra, eu não sei hoje, mas Romanos era lido e ensinado para os alunos do curso de Direito aprenderem a arte da argumentação. Né? Como elaborar uma defesa, como saber argumentar. Então, quando Paulo fala aqui no versículo 9, que houve um tempo em que, sem a lei, ele vivia, está falando do povo de Israel antes da chegada da lei. Lembra do povo de Israel no Egito? Aonde o povo ficou 430 anos no Egito? Pois é, ali Deus não tinha dado a lei para o povo. Deus, vocês conhecem a história, Deus chama o libertador, um legislador que foi Moisés, e Moisés vai lá, né, por meio de Deus, aquelas 10 pragas, o poder de Deus ali é manifestado e o povo é liberto. Mas o povo estava totalmente emaranhado, chamuscado, lameado, né, pelo pecado, pela idolatria. Imagina você ficar no país pagão, numa nação politeísta que era o Egito, né, 430 anos. Quantas gerações nasceram ali e morreram ali? Então, a lei, né, foi dada também para tirar o paganismo do povo, tirar a idolatria do povo, né, lavar a mente pagã, lavar o coração pagão do povo que estava servindo e adorando a outros deuses. Né? Houve um tempo em que sem a lei eu vivia. Né? Então aqui a minha posição é essa, que Paulo está citando a experiência de Israel antes da chegada da lei. Versículo 10. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, que é a lei, os 10 mandamentos, esse se tornou um mandamento para a morte. Por quê? Se tornou um mandamento para a morte? Porque o povo de Israel não cumpriu o mandamento. Todos aqueles mandamentos, o povo quebrou todos. O povo usou o nome do Senhor em vão, o povo cobiçou, o povo adulterou, o povo matou, o povo quebrou todos os mandamentos, não cumpriu nada. Então o povo checou, o povo verificou, e verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, porque Deus não deu o mandamento para a morte, Deus deu o mandamento para a vida, né? Porque a lei é santa, a lei é boa, né? Para refrear a maldade do povo, para colocar limites, para o povo obedecer e para o povo seguir. E se o povo obedecesse e se o povo seguisse, o povo seria abençoado, seria galardoado, seria protegido, seria abraçado por Deus. E o povo não obedeceu, o povo quebrou todos os preceitos, o povo quebrou todas as regras. É só você ver e ler o Antigo Testamento e você vai ver o povo de Israel quebrando o mandamento, quebrando os estatutos, quebrando a lei de Deus o tempo todo. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou um mandamento para a morte, porque o povo quebrou, né, todos os mandamentos. Versículo 11. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, porque o mandamento proíbe, né? E quanto mais proibição, mais vontade de você quebrar a lei. Quanto mais proibição, tudo aquilo que é proibido, você quer quebrar. Lembra de Adão no Éden? Quando a serpente ofereceu o fruto proibido, ela desejou, ela comeu do fruto, Adão também comeu, e veio o pecado. Então, tudo aquilo que tem regra, que tem norma, né, desperta em nós aquele desejo de quebrar aquele mandamento, de descumprir aquele mandamento, de descumprir aquela lei. É isso que Paulo está falando aqui no versículo 11. Porque o pecado,
que está nos nossos membros, que está em nós, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento que proíbe, me enganou e por meio do mandamento me matou. Por quê? Eu cometendo o pecado, eu pecando, tá? Eu estou quebrando o mandamento. E se eu estou quebrando o mandamento, eu sou digno de morte. Por isso que Paulo fala no final do versículo 11, e por meio do mandamento o pecado me matou. E essa morte aqui não é física, tá? É a morte espiritual. Porque você vê a sua incapacidade de cumprir a lei, a sua incapacidade de cumprir os estatutos da lei, né? A culpa não está na lei, a culpa está em mim, a culpa está em você, tá? Porque sozinho você não consegue cumprir a lei, não consegue cumprir o mandamento. Você quebra o tempo todo. E por meio do mandamento, da lei, o pecado me matou. Eu quebrei, tá? Esse mandamento. E quebrando esse mandamento, automaticamente eu fui reprovado. Eu fui morto, no sentido aqui espiritual. Aí vem o versículo 12 que Paulo vai responder agora aquilo que ele acabou de dizer. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Não há problema com a lei. O problema não é com a lei. O problema é com nós, é com a raça humana, é com os seres humanos, né? O homem quebra e quebrou os princípios de Deus desde o Éden, não obedecendo a sua palavra. E quando Deus deu a lei ao povo de Israel, à nação de Israel, Deus esperava do povo obediência. Deus esperava do povo o cumprimento da lei. Deus esperava do povo que o povo obedecesse os seus estatutos, mas o povo fez tudo ao contrário, porque o homem, por si só, ele não consegue cumprir os mandamentos. Então o problema, Paulo está respondendo aos seus críticos, o problema não está na lei, o problema está em nós, está no homem que é pecador. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Versículo 13. Aí Paulo levanta aqui, né, já prevendo uma outra objeção contra a resposta dele. Olha o 13. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim? A lei é boa. Então a lei se tornou morte para mim? Seria uma pergunta de um oponente judeu. Aí Paulo fala, de maneira nenhuma, de modo nenhum. Pelo contrário, o pecado para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, nesse caso a lei, que aponta o que é pecado, que diz o que é pecado, tá? Que tem lá a listagem daquilo que é pecado, e se eu quebrar aquilo, eu sou réu de juízo, eu sou réu de morte, tá? Pelo contrário, o pecado para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, nesse caso a lei, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Interessante, né? Então Paulo está mostrando que o problema não está na lei. A lei é santa, a lei é justa, a lei é boa. O problema está na raça humana. O problema está em nós, né? Então Paulo está falando aqui que a lei é boa, mas a lei ela não tem o poder de sarar. A lei não tem o poder de perdoar. A lei não tem o poder de sanar e de resolver o problema do pecado. Não tem. Por isso há necessidade da justificação. Por isso há necessidade da salvação mediante a fé, que ele vem demonstrando aqui, que ele vem falando aqui, né? A partir do capítulo 3, versículo 21, ele vem mostrando um caminho para a justificação pela fé, sem as obras da lei. Então, Paulo está respondendo, tá? Que nós somos pecadores. O pecado está em mim, o pecado está em você, está nos nossos membros. Mas o problema não é a lei em si, porque a lei veio de Deus, tá? A lei é boa, a lei é justa, a lei é agradável, a lei veio de cima, tá? E nós não conseguimos obedecer porque nós somos pecadores, nós somos desobedientes. A nossa natureza é uma natureza rebelde, que sempre se rebela contra Deus e contra os seus estatutos. O problema está em mim, o
problema está em você, o problema está em nós. Então, Paulo responde aqui, né, falando e defendendo a lei, mas mostrando que a lei é ineficaz de salvar o ser humano. Que se a lei fosse capaz de salvar o ser humano, não precisava Cristo vir, não precisava ele morrer na cruz, não precisava ele verter seu sangue, porque a lei iria resolver o problema. E não resolveu. Não resolveu, não é culpa da lei. Não resolveu por culpa nossa, que sempre quebramos ela. E se vocês gostaram, queridos, de mais uma exposição bíblica, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu joinha, o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Muito obrigado mais uma vez, graça e paz, até os próximos vídeos.